Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Olá, irmãos. A graça e a paz. Vamos fazer nosso momento missionário? E o nosso momento missionário de hoje vai apresentar o projeto Lar da Paz. Lar da Paz ele começa pelos missionários Camila e Charles Marques no ano de 2000. Num país ali do sul da Ásia que eles encontram a seguinte realidade. São 20 milhões de crianças abandonadas, órfãs, vítimas de maus tratos, vítimas de abuso, esquecidas pelas pessoas. Crianças que não encontram dignidade, não encontram valor. Crianças que não sabem tomar banho. Crianças que não sabem usar o banheiro. E essas crianças, esse projeto surge, esse projeto começa, e essas crianças são levadas para lá. E lá eles encontram uma família, que é a família dos missionários que está ali. Eles encontram um local onde eles podem viver em paz. Um local que eles aprendem que existe um Deus que os amou. Eles aprendem sobre Cristo, sobre o que Cristo fez na cruz por nós. Eles ganham a Bíblia para ler. E lá eles são ensinados a viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida que transforma aquela realidade que eles vivem, e eles são capacitados e ensinados para quando chegar o tempo certo deles saírem do lar, eles poderem transformar aquele país, aquela realidade que eles vivem. Eles saem de lá para ir para a faculdade, eles saem de lá para começar suas próprias famílias por meio de casamento. O tema da nossa campanha é Viva o Poder de Transformar. A Junta de Missões tem feito isso e nós somos convidados a participar disso. Como eu falei para os irmãos lá no dia da sessão que nós estabelecemos o alvo, eu realmente acredito que nós juntos podemos fazer melhor. Juntos nós podemos fazer parte dessa realidade e transformar o mundo que a gente vive. Vamos juntos? Se você quiser mais informações sobre o Lar da Paz, sobre esse projeto específico, depois nos procure, a mim, a Ana, e a gente vai passar um pouco mais de informação para vocês. Tá bom?
Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui para juntos podermos participar deste culto de oração, já participando com os louvores, com orações, com compreensão da visão, da missão da nossa igreja e denominação com relação às missões. E agora, quando temos um momento muito especial na hora do culto, quando abrimos a palavra de Deus para fazermos a nossa reflexão. Temos tido como livro tema deste ano a carta de Paulo aos Colossenses e o tema anual, como viver uma vida que glorifique a Deus em meio às heresias. Portanto, eu gostaria de convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 9 até o 12. Estaremos pensando nesta noite os versículos 11 e 12, já que no domingo passado trabalhamos o 9 e 10. Mas vamos ler todo esse texto para uma melhor compreensão daqueles que estão nos ouvindo. Diz assim a palavra de Deus: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por podermos estar abrindo a Tua palavra neste momento do culto. Podermos, ó Deus, voltar os nossos olhos para aquilo que o Senhor está trazendo de orientação à vida de cada um que faz parte da Tua igreja. Pai, que o Teu Espírito esteja agindo, abençoando cada família, cada lar, cada vida que está participando conosco, para que, através da orientação, do ensino, da iluminação do Teu Espírito, a Tua palavra possa ficar gravada em cada coração e produzir os frutos para o qual o Senhor a tem destinado. Aceita, portanto, a minha gratidão, a minha adoração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria, então,
de estar pensando com os irmãos nesta noite sobre o tema fortalecido e grato pelo que tenho recebido. Domingo passado, falamos que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, é preciso conhecer e viver plenamente a vontade de Deus. Paulo e Timóteo oravam para que fossem cheios do pleno conhecimento, para que os colossenses, a igreja de Colossos, bem como nós mesmos, fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que vivessem de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Concluí dizendo que a razão da intercessão era que, conhecendo e vivendo plenamente a vontade de Deus, estariam andando dignamente e agradando ao Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo. Assim sendo, estariam glorificando a Deus em meio às heresias. Mas Paulo, ao escrever, ele queria que não somente estivessem no pleno conhecimento da vontade de Deus, mas também que fossem fortalecidos espiritualmente e gratos por tudo o que o Senhor havia graciosamente dado a eles. Hoje, então, eu gostaria de estar pensando sobre se eu quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, preciso ser fortalecido pelo Senhor e grato pelo que dele tenho recebido. Versículo 11, Paulo começa assim: fortalecidos com todo vigor, fortalecidos com todo vigor, com todo poder. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está encerrando essa carta aos Efésios, exortando, estimulando, animando os crentes de Éfeso sobre a batalha espiritual que a igreja contempla todos os dias e, portanto, era necessário que fossem revestidos pelo Senhor na força do seu poder, como ele diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como? E a partir, então, do versículo 14, ele diz: portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Então, revestindo de toda a armadura de Deus com a verdade. Não somente a verdade, mas vestindo a couraça da justiça, verdade, justiça. Versículo 15, calçando os pés com a disposição do evangelho da paz. Agora, o evangelho da paz, versículo 16, usando principalmente o escudo da fé, usando a fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também, versículo 17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E conclui no versículo 18, dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que Paulo está dizendo é que nessa luta contra as hostes não há força humana capaz de vencer. Por isso eu preciso estar guardado pelo poder de Deus. Você precisa estar guardado pelo poder de Deus. Por isso Paulo diz: fortalecidos com todo poder, com todo vigor. Como Deus me fortalece? Quando eu clamo a Ele por essa força, por esse poder para poder vencer as adversidades, as tempestades, as heresias que se levantam.
como Deus me fortalece. Paulo conclui dizendo: fortalecido com todo vigor, segundo o poder da sua glória. É segundo o poder da sua glória. Não é segundo qualquer outra coisa que eu possa me apegar, algum manual que eu possa me apegar. Não. Escrevendo mais uma vez, voltando à carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 15 em diante, Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder, e atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Interessante, o que Paulo está dizendo é que o poder que em mim opera é o mesmo poder, esse poder da glória de Deus é o mesmo poder que ressuscitou Cristo. E que se eu tomo posse dessa verdade, se sou fortalecido pelo poder da sua glória, eu serei sempre mais do que vencedor. É o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, nesse grande cântico de vitória, quando ele diz, no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ora, porque Paulo orava para que uma das formas que aqueles irmãos estivessem agradando a Deus, fossem fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da glória. Para quê? E ele diz, para que com alegria, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. O que Paulo está dizendo é que passassem por essa experiência de lutas contra tudo que se levanta contra o Evangelho, mas não com tristeza ou pesar, como se estivessem carregando um fardo, uma cruz pesada, como muitas pessoas dizem, minha cruz é muito pesada, a cruz que o Senhor me deu é muito pesada, que nós estivéssemos enfrentando, que os irmãos de Colossos estivessem enfrentando, que eu estivesse enfrentando, que você estivesse enfrentando as lutas do dia a dia contra as hostes infernais, não com tristeza ou pesar, como um fardo, como uma cruz pesada, mas, pelo contrário, com alegria. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a alegria é fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz. Mas a alegria não é somente fruto do Espírito Santo, mas é a maneira sobrenatural que deve viver todo servo de Deus. Eu estou estudando com os meus netos o livro de Provérbios e esta semana nós estávamos estudando o capítulo 15. No capítulo 15, no versículo 13, Salomão, em sua sabedoria, diz: o coração alegre embeleza o rosto. A alegria no rosto, a alegria no coração faz com que o meu rosto fique alegre. No versículo 15 desse mesmo capítulo, ele diz: o coração alegre, contente, vive em banquete contínuo, vive como se estivesse numa festa contínua. No versículo 30 do capítulo 15, ele diz: a luz dos olhos alegra o coração. A luz dos meus olhos, a alegria dos meus olhos é
reflete a alegria do meu coração. No capítulo 17, versículo 22, Salomão diz: o coração alegre é um bom remédio. Um coração alegre se constitui num bom remédio, mas o espírito triste seca até os ossos. Temos refletido nesses últimos meses sobre a necessidade de, independente das circunstâncias, estar servindo ao Senhor com alegria, não como imposição, não como obrigação. E quem vive nessa perspectiva de estar vivendo uma vida cristã como se fosse um peso, um fardo, uma obrigação, nunca experimentou a graça de Deus em sua plenitude. Paulo diz: para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, no versículo 11. Paulo está dizendo, ele orava para que os colossenses, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da glória de Deus, não somente serviriam com alegria, mas com perseverança. É isso que ele quer para a minha vida, para a sua vida. E eu fortalecido, você fortalecido, segundo o poder da glória de Deus, estejamos servindo ao Senhor com alegria, mas também com perseverança. A ideia aqui da perseverança é de resistência, não só em se opor, mas em suportar aquilo que está vindo sobre a minha vida, sobre a sua vida. É permanecer firme sob a pressão, sob a pressão da provação, firme sob a pressão da luta que eu estou enfrentando e você está enfrentando, e essa luta, esse permanecer firme está ligada à esperança, não nas coisas terrenas, mas nas que está já estabelecida pelo Senhor no céu. Mas ele diz: fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhas perseverança e paciência. Tenhas não somente perseverança, mas paciência. Novamente ele está dizendo: queridos, fortalecido com todo vigor, segundo o poder da sua glória, não somente eu vou servir com alegria e perseverança, mas pacientemente, com longanimidade, isto é, com domínio, com sobriedade, com equilíbrio, para não me irar, mas pelo contrário, ter misericórdia, principalmente daqueles que querem nos ferir, daqueles que querem nos conduzir para um caminho que não é o caminho do Senhor. No versículo 12, então, ele começa dizendo: dando graças ao Pai. Dando graças ao Pai. O que Paulo está ensinando exortando os irmãos de Colossos e a mim e a você, Igreja de Jesus Cristo, é que eu não somente vivo de maneira digna, agradando a Deus, frutificando, crescendo, sendo fortalecido, vivendo com perseverança e paciência, mas também sendo grato, com gratidão em meu coração. O espírito de gratidão é o diferencial, é a antítese, é o oposto da manifestação do pecado na vida do homem, que é a ingratidão. Como somos em nossa natureza ingratos. Por isso, a constante orientação de Deus para que haja no meu coração, haja no seu coração um espírito grato, ações de graça.
E quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 21, aqueles homens, mesmo tendo conhecimento de todo o poder, de toda a glória de Deus, tanto pelas coisas criadas, pelas visíveis como as invisíveis, no versículo 21 do capítulo 1 de Romanos, Paulo diz, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Como eu fico imaginando como o Deus de amor, que em Cristo está querendo conduzir o seu povo a uma vida de bênção. Quantas pessoas, mesmo no meio chamado evangélico, não conseguem, mesmo tendo um conhecimento de Deus, o glorificarem, nem terem um coração grato. Deus se agrada quando as minhas palavras e as minhas obras sobem ao seu trono de graça, mostrando toda a minha gratidão pelo que Ele tem feito, mas acima de tudo, pelo que Ele é. Quando eu observo mais de perto os textos que falam sobre oração e súplica, sempre vem em seu fechamento ações de graças. Poderíamos ficar versando sobre vários textos. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas ansiedades, pela oração e súplica, com ações de graça. O fortalecimento pelo poder de Deus, que Paulo se refere aqui, conduz a uma vida de alegria que gera perseverança, paciência e ações de graças como um dever de todo cristão. Olhando para o capítulo 2, versículo 7 dessa carta aos Colossenses, Paulo diz, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Capítulo 3, versículo 17, Paulo diz, e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. No capítulo 4, no versículo 2, ele diz, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça. O fortalecimento do poder, pelo poder de Deus, que Paulo está se referindo aqui, deve conduzir a minha vida, conduzir a sua vida a uma vida de ações de graças ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Paulo, então, conclui o versículo 12, dizendo, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Em Efésios 1:18, como nós lemos ainda há pouco, Paulo diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo diz, eu estou orando para que os seus olhos, os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Quantos que vivem entristecidos, desanimados, inoperantes no reino de Deus, porque parece que, mesmo tendo algum conhecimento de Deus, parece que vivem como se a herança, aquilo que eles estão buscando, está aqui neste mundo. E não que
a nossa vida é passageira, que hoje eu estou aqui e amanhã não estou mais. A, a, a nossa vida, a minha vida, a sua vida é extremamente fugaz, é efêmera. E Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês, eu oro para que os seus olhos do entendimento sejam iluminados, para que vocês compreendam qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos. Eles tinham motivo suficiente para serem gratos. Colossenses, como eu e você, pois Deus os havia feito idôneos, capacitados, aptos para participarem da herança dos santos da luz, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Deus os havia resgatado do reino das trevas, da morte espiritual em Cristo Jesus e os havia transportado para o reino de seu Filho, o reino de luz. Assim como a mim, como você, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, eu vejo como algo fantástico os detalhes da preciosidade da graça de Deus. Nos capítulos 4, versículos 4 a 8, eu não me canso de ler, eu não me canso de pensar nesses versículos, quando Paulo diz: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Paulo está escrevendo aos Gálatas e detalhando a preciosidade da herança que nos está reservada nos céus. Ele diz: por Cristo, através do seu sacrifício substitutivo, eu fui adotado de criatura, eu passei a ser filho adotado de Deus. E por ser filho, agora eu posso chamar Deus carinhosamente papai, chamar Deus do meu pai, papai, pelo Espírito Santo que me foi enviado. E assim eu me tornei herdeiro, tão somente por obra e graça de Deus, herdeiro de Deus por obra de Cristo. Desculpe, esse já seria motivo para eternamente ter um coração grato e realizar a vontade do meu Pai, a vontade do Pai com alegria. Eu estava perdido, como diz Romanos 3, 23. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. Indigno de estar na sua presença. Mas, por seu amor, Deus provou o seu amor e através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele me tornou qualificado a participar de todas as bênçãos, de toda a herança que Ele prepara. Gostaria de concluir dizendo que eu quero viver uma vida que glorifique a Deus em meio às heresias e toda sorte de adversidade. Porventura eu venha estar passando, eu preciso ser fortalecido pelo poder de Deus e grato pelo que eu tenho dele recebido. Porção da herança preparada para todos aqui. Que Deus te abençoe, meu amado, meu querido, que
está conosco participando deste. Gostaria de estar encerrando, orando nesse. Pai querido, muito obrigado por este momento de reflexão da tua. Muito obrigado a Deus pela maneira como o Senhor tem demonstrado o teu amor e tem nos capacitado pelo teu poder para, com alegria, com perseverança e paciência e gratidão, Deus, fazer a obra que o Senhor tem destinado, preparado para cada um, até que o Senhor nos recolha para a tua presença ou até a vinda do Senhor. Pai, como Paulo orou pelos colossenses, eu quero orar também, Senhor, pela vida de cada filho teu, cada servo teu, que está participando deste culto, para que estejamos fortalecidos, cada um possa estar buscando essa força no poder da glória de Deus, com alegria, desenvolver a obra do Senhor tem preparado para aqueles que, com perseverança, ciência e gratidão, cada um possa estar tomando posse da herança que o Senhor tem preparado para aqueles que são teus. Pai, abençoa cada vida, cada família, e que o teu Espírito continue a ministrar a cada coração, em cada lar, em cada. É a minha oração, é o desejo do meu coração, em nome de Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso consolação do Espírito Santo, sejam com todos que te amam e que te servem em espírito e em. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana, em nome de Jesus. E eu que te conheço há tanto tempo, eu lembro de escolher a cor dos olhos teus. Eu lembro, te ensinei os teus primeiros passos, tão incertos, era bom que ajudava a levantar. Então vamos falar sobre saudade. Eu te espero há tanto tempo, ninguém sabe medir. Pra minha dor no tempo não é cura, nada ajuda a exercer a falta que você me faz. Eu anseio pela festa mais do que ninguém, eu conto os dias pra te abraçar. Mas tenho tantos filhos ainda sem saber, aviso o mundo inteiro. Mas não esqueça teus vizinhos para trás. Então apressa-te contar o meu amor. Já apressa, ele é a minha paz. Eu não aguento de saudade, também quero a casa cheia, mas é sério, meu filho para trás. Então apressa-te contar o meu amor. Já apressa, ele é
apressa-te